Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Discernir tempo e modo é algo que só os sábios conseguem. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Você sabe por que tem gente que acelera em tempos de crise e tem gente que para por causa da crise? Porque crises, para quem está no tempo de Deus, são estações de aceleração. Mas para quem não está entendendo o tempo de Deus, crises são uma justificativa para parar no meio do caminho. Declaro com autoridade, diga: as crises são o meu passaporte para o próximo nível. As crises fizeram Davi ser de um desconhecido ao próximo rei. As crises fizeram José de ser alguém que liderava dentro do cativeiro para depois liderar nações quando saiu de lá. As crises forjaram todos os heróis da fé. As crises fizeram Daniel experimentar de uma porção nova de confiança de Deus quando estava no meio de uma cova entre leões. As crises forjaram os heróis da fé, os discípulos da igreja primitiva. E as crises em 2022 também estão ativando a fé daqueles que não se movem pelo que vem, mas por aquilo que creem. Teve gente prosperando nos 3 piores anos da economia global. Teve gente vivendo uma aceleração nos seus negócios. Porque quem não é refém das circunstâncias caminha por uma palavra. A economia está mal, mas a palavra que Deus me deu não depende da economia. Quando Ele liberou na eternidade passada, a economia ainda não existia. Os indicadores, os índices financeiros ainda não existiam. Irmão, olha para mim. A palavra que Deus te deu é o que sustenta você na jornada de fé. Em Gênesis a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. E um dos momentos, quando Ele usa a palavra criação, no original é bará. Não fala só de uma criação avulsa, aleatória, mas fala de um Deus que cria e sustenta o que criou. Então toda a criação que vem através de Deus sobre você não é algo que Deus criou e liberou só, é algo que Deus criou e vai sustentar sobre você. Você está comigo? Diga amém. Então, fechando esse parêntese, no meio da crise, quem consegue discernir o tempo e o modo acelera, avança, prospera. José, no tempo em que tudo estava indo bem, ele falou: é tempo da gente comprar semente. Ele comprou semente. E no tempo em que as coisas começaram a ir mal, quem não tinha entendido o tempo e o modo foi recorrer a quem tinha entendido, porque quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Então a Bíblia diz que quando chega o tempo da seca, todo mundo que não tinha semente vai buscar a única pessoa que tinha semente. Fala: José, a gente não tem semente, vende semente para a gente. Ele fala: tá bom, me dá o dinheiro, eu te dou a semente. Acaba todo o dinheiro. E a Bíblia diz que naquele dia o povo chega para ele e fala: José, a gente já te deu todo o dinheiro, mas a gente precisa de mais semente. Então está aqui as nossas terras. E um dia todas as terras são transferidas para José, mas o povo ainda precisa de semente. E aí o povo chega para José e fala: José, a gente já deu todo o dinheiro que a gente tinha, a gente já deu todas as terras que a gente tinha, e a gente agora quer dar todo o gado que a gente tem, porque a gente precisa de mais semente. E um dia todo o gado, toda a terra e todo o dinheiro é transferido para José. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí quando acaba o dinheiro, a terra, o gado, o povo chega para José e fala: José, a gente só tem a nossa vida agora, então eu, a minha casa e os meus filhos vão ser dados para você como escravo, para que a gente possa ter acesso a mais semente. Então em um dia, toda a vida que havia naquele lugar foi transferida para José, porque ele tinha semente. E quando chega no final disso tudo, eles não tinham mais gado, não tinham mais terra, não tinham mais dinheiro, não tinham mais vida. Eles chegam para José e falam: José, faz o seguinte, dá um pouco de semente para que a gente possa semear, e quando a gente colher, a gente fica com uma pequena parte e te dá o restante. E aí acontece algo interessante. Quem não se antecipa para semear no início, vai semear para alguém no final. O segredo de José era discernir tempos de paz como tempos de construção e tempos de crise como tempos de aceleração. Irmão, eu sinto uma rema fluindo aqui nessa noite. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus. Tempos de paz não são tempos de distração. Tempos de paz são tempos de construção.